Anna Kepner, de 19 anos, foi vítima de agressão sexual e assassinato. A cena do crime, uma pequena cabine em um navio de cruzeiro da Carnival, onde apenas 3 pessoas foram registradas em vídeo entrando no quarto. Anna, seu meio-irmão mais novo e seu irmão postiço de 16 anos, Timothy Hudson. Mas por algum motivo foram necessários 3 meses de investigação do FBI para finalmente prender Timothy Hudson. Então por que ele supostamente faria isso? O ex-namorado de Anna disse que Timothy era obcecado por Anna. Eu realmente fiquei em cima dela e tentei fazer coisas sexuais com ela, mas ele subiu em mim e também começou. As acusações de agressão sexual e assassinato são tão graves quanto possível. É por isso que todos, inclusive a família de Anna, ficaram absolutamente chocados quando o juiz se recusou a prender Timothy Hudson antes do julgamento. O que aconteceu naquela cabine? Foi difícil para você sair de lá? Tem algo que você queira dizer? Você está sendo acusado injustamente? Mas agora, uma grande reviravolta por parte do juiz federal em Miami. O juiz encontrou um nível de psicopatia que sugere que Timothy poderia surtar a qualquer momento. E agora, enquanto Timothy Hudson se prepara para ser julgado como adulto, ele finalmente está preso. Finalmente, Timothy Hudson foi preso. O juiz basicamente concluiu que ele poderia surtar a qualquer momento. São palavras fortes e um pouco assustadoras ao refletir sobre isso. De qualquer forma, vamos analisar essa decisão, examinar os fatos, a lei, dar uma olhada nas provas da promotoria e descobrir se Timothy Hudson tem alguma defesa contra essas acusações. Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Acho que para falar sobre essa história é preciso falar sobre a cena do crime e o que aconteceu lá. Foi uma morte violenta. Absolutamente violenta. Pense na cena aqui. Falamos sobre um, um membro da família acusado de fazer isso, alguém com quem talvez você pudesse ter algum nível de confiança, alguém com quem ela estava dividindo o quarto, mas ser agredida sexualmente e então estrangulada até a morte, sabendo que você está lutando pela sua vida, lutando para respirar. Isso é o mais pessoal e violento que pode ser. Lidamos com casos de ferimentos por arma de fogo o tempo todo. Às vezes as pessoas sabem que vai acontecer, às vezes não. E nesses casos é instantâneo. Mas pense nas acusações aqui e no que Anna Kepner passou como uma jovem de 19 anos. Primeiro de tudo, ser agredida sexualmente absolutamente horrível. Mas eu acho que, enquanto isso está acontecendo, você não pensa que vai morrer por causa disso. Até aquelas mãos estarem em seu pescoço e você lutar por cada respiração. É importante entender isso, pois é fundamental para este caso e para as decisões sobre a liberdade de Timothy Hudson. Essa cena do crime estava isolada. E há 2 partes disso que são muito significativas. A primeira é que ela não tem escapatória. Não há para onde ir. Nenhuma ajuda está a caminho. Você está preso. Você está preso dentro deste quarto muito pequeno. Ninguém vai ouvir seus gritos. Ninguém vai estar lá para te ajudar. A outra parte desta cena de crime isolada são as evidências, as provas forenses. Tudo começa, claro, com Anna Kepner. E as evidências que os promotores conseguiram obter de seus restos mortais, infelizmente. Mas essa evidência é poderosa e forte porque está preservada nessa cena do crime isolada, onde ela foi encontrada relativamente rápido. Muitas vezes cobrimos casos em que alguém é assassinado, desaparece e não é encontrado por dias, semanas ou meses e as evidências se dissipam. Esse não é o caso aqui. De jeito nenhum. Então isso ajuda. Por um lado, isso ajuda a acusação, mas por outro, criou uma armadilha para Anna Kepner. Toda essa história, quando eu penso sobre ela, sempre me faz voltar para essa família recomposta e para as dinâmicas envolvidas. Acho que isso explica em grande parte como isso pôde acontecer.
Como, sob o mesmo teto, um membro da família recomposta poderia supostamente atacar, torturar e assassinar outro membro? Tinha que haver algo de errado com isso. Se os promotores estiverem certos no que estão dizendo aqui, tem que haver algo de errado com esse jovem. Quem faz isso aos 16 anos, você faz parte de uma família recomposta. Sua mãe se casou com esse homem que já tinha filhos. Você e seus irmãos e todos vocês estão juntos como uma família. Ter uma segunda chance é como um novo começo. Você veio de um lar desfeito, mas agora sua mãe encontrou alguém que ama e juntos podem formar uma nova família. Mas se essas alegações forem verdadeiras sobre o que estamos falando aqui com esse Timothy Hudson de 16 anos, e é sobre isso que o juiz estava falando nessa decisão, sobre o que esse juiz finalmente estava falando nessa decisão, que era um nível de psicopatia, que era tão grave que ele poderia surtar a qualquer momento. Pensem como isso é perigoso. E esse é um dos elementos que um juiz precisa analisar ao determinar se alguém pode ou não ser liberado sob fiança antes do julgamento. E em um caso em que estamos falando sobre agressão sexual e assassinato de um membro da família, que você pode agir de um jeito diante da mãe e do pai, mas ser alguém totalmente diferente depois. Ou ser alguém com quem Anna Kepner estava disposta a compartilhar uma cabine em um navio de cruzeiro e, no momento seguinte, se transformar em um suposto agressor sexual, estuprador e assassino. Vamos analisar essa decisão porque é uma grande reviravolta. Os promotores estavam lutando repetidamente, tentando manter Timothy Hudson preso enquanto aguardava o julgamento porque estavam preocupados com o perigo. Então vamos lá. Depois de revisar este caso minuciosamente mais uma vez, veja, o juiz está reconhecendo que sim, eu já passei por isso antes, mas preciso fazer de novo. Agora que o réu foi transferido para o status de adulto sob a seção 5032, o tribunal é obrigado a conceder a pedido do governo em sua totalidade. O tribunal agora determina que o réu deve permanecer sob custódia do U.S. Marshal até o julgamento deste caso. Então, sim, finalmente, o resultado óbvio meio que faz sentido com o juiz. E estou chocado que tenha demorado tanto. Absolutamente chocado. E o motivo é que, à medida que analisamos essa ordem e examinamos as constatações de fato e as conclusões de direito, isso deveria ter sido óbvio desde o início. Meu pai foi juiz federal. Tipo, isso faz parte do seu trabalho como juiz. Mesmo que promotoria e defesa não façam seu trabalho, você precisa cumprir o seu. Você decide se solta um acusado de assassinato ou mantê-lo sob custódia. Isso depende de você, que está de toga no tribunal. Então, esse foi parte do contexto que o juiz considerou, o contexto factual. Porque quando um juiz emite uma ordem como essa, haverá algumas constatações de fato baseadas nesses fatos. Eu vou aplicar essa lei e chegar a essa conclusão. E nós sabemos que a conclusão é que agora ele está preso. Em 7 de novembro de 2025 uma jovem de 18 anos foi encontrada morta na cabine que ela dividia com o réu, seu irmão postiço, a bordo de um navio de cruzeiro em alto mar, a caminho de Miami. O médico legista concluiu que ela havia sido agredida sexualmente e depois asfixiada. O juiz já sabia disso há bastante tempo. Isso não é novidade para este juiz, aliás. O réu, agora com apenas 16 anos, acabou sendo acusado de cometer o crime horrível e tentar encobri-lo. Esse é outro ponto importante disso. Existe o crime, mas também existe a tentativa de encobrir, a consciência de que, ok, esse cara sabe o que fez, supostamente, certo? É maldoso, é ilegal e vai colocá-lo em apuros. E ele está fazendo tudo o que pode para encobrir isso, para não se meter em problemas, para não ser pego. Isso deveria aumentar o nível de periculosidade desse jovem de 16 anos, já que ele é maduro o suficiente para perceber que o que fez está errado. E maduro o suficiente para entender que precisa fazer algo para encobrir isso. Então, para mim, isso deveria ter sido um fator enorme desde o início, as alegações de encobrimento.
Por ter menos de 18 anos, só puderam acusá-lo sob jurisdição marítima dos Estados Unidos pela Lei de Delinquência Juvenil. É aí que começa, certo? Você tem 16 anos. A jurisdição inicial para o caso está na Lei de Delinquência Juvenil, ou Tribunal de Menores, como a gente chama, certo? Tanto no sistema estadual quanto no federal é parecido. Você está abaixo da maioridade, com menos de 18 anos sendo considerado menor. Todos sabemos que o sistema de menores difere bastante do de adultos. O sistema de menores é baseado em o que podemos fazer pelo réu, como podemos torná-lo ou torná-la uma pessoa melhor. Como pegamos essa criança fragilizada e a ajudamos a se recuperar para que possamos devolvê-la à sociedade o mais rápido possível? Eu trabalhei no sistema de menores. É isso. Essa é a base de tudo. Não tem nada a ver. A palavra punição nem sequer entra em questão. Não tem nada a ver com punição. Tem tudo a ver com o que podemos fazer para ajudar esse pobre jovem. E é aí que isso começa. Os Estados Unidos prosseguiram com a denúncia em 2 de fevereiro, alegando assassinato em primeiro grau nos termos da seção 1111 do Código dos Estados Unidos e abuso sexual agravado. Certo? É aí que as coisas começam a se agravar. Quando menores de certa idade são acusados de crimes como esse, isso se torna uma base óbvia para os promotores tentarem transferi-los para o tribunal de adultos. Isso foi considerado constitucional. Que sim, você pode pegar menores de certa idade e levá-los para serem acusados e tratados da mesma forma que trataria adultos. A única diferença é que quando eles são presos, ficam separados dos adultos. Então você tem os jovens infratores, os infratores juvenis que ficam juntos em uma área específica da prisão ou cadeia onde estão. E então, os adultos, que são mais assustadores, ficam em outra seção até você completar 18 ou 21 anos, dependendo da jurisdição. E aí você é jogado junto com todo mundo. E essa é a única diferença real. O resto é praticamente igual. Você não pode receber pena de morte. Mas em termos de como você é tratado e punido, de repente, ok, você é acusado de crimes graves como um adulto. O réu está sendo acusado de homicídio em primeiro grau e abuso sexual agravado. Assassinato não é apenas um crime grave, é o crime mais grave. E é o crime que, por sua natureza, envolve violência e indica perigo para os outros. É por isso que, quando você assiste a maioria dos julgamentos por assassinato no Corte TV, o réu não entra e sai da sala do tribunal livremente. Eles estão presos, geralmente sem direito à fiança, porque é um caso de assassinato, por causa do potencial perigo nas acusações. Eles ainda são presumidos inocentes. Eles ainda são considerados inocentes perante o júri e os demais. Mas o nosso sistema reconhece: ok, tem que haver algumas provas e algumas evidências potenciais que possam condená-los além de qualquer dúvida razoável, mas o suficiente para levar o caso a julgamento, o que já é suficiente para mantê-los presos aguardando o julgamento. Agora, outra constatação aqui pelo tribunal. O assassinato teria ocorrido após um brutal abuso sexual e teria sido cometido contra alguém da própria casa do réu, em um ambiente do qual a vítima não podia escapar. Exatamente o que eu estava falando. Prendeu a vítima. Isso é, essas acusações são absolutamente malignas. Você está encurralando sua própria meia-irmã, abusando sexualmente dela de forma brutal e depois a matando. Então, novamente, é a natureza das acusações, presume-se inocente, mas a natureza das acusações é das mais graves possíveis. E não é só a gravidade do crime, mas a gravidade desses crimes. Se alguém não for preso, agora você corre o risco de expor outra pessoa inocente na sociedade a esse indivíduo. A força das provas aqui aponta fortemente a favor da prisão preventiva, focando apenas na acusação de agressão sexual. O caso do governo para um estupro com uso de força vai muito além do padrão de prova claro e convincente. Claro e convincente é um padrão legal. As provas, você sabe, são claras e convincentes. É mais de 50%, não é além de toda dúvida razoável, mas supera o padrão de prova claro e convincente.
De fato, isso sugere um nível de psicopatia e falta de remorso que, por si só, levanta uma preocupação séria de que o réu possa perder o controle a qualquer momento, apesar dos esforços bem-intencionados e sérios de seus cuidadores para garantir que isso não aconteça. Este é o juiz dizendo: eu entendo, você fez um bom trabalho nos últimos meses, mas ele ainda pode perder o controle a qualquer momento. Você pode ser a vítima disso. Qualquer um pode ser a vítima disso. Nós não sabemos. Por que o juiz demorou tanto para notar isso? Tipo, por quê? Como isso não ficou evidente desde o começo? Como isso não ficou evidente desde o começo? É isso que eu quero saber. Tipo, o que mudou? Nada mudou. É só. Peraí. Sabe de uma coisa? Esse garoto pode ser um pouco perigoso. Ele tem sido perigoso desde o começo, com base nas acusações. Nada disso se revelou, a menos que haja uma prova que foi lacrada e que o juiz não está mencionando em sua decisão, sabendo que essa decisão seria pública. Eu não sei se foi feita algum tipo de avaliação do réu posteriormente. Isso pode ser o que a defesa está fazendo. Talvez queiram que ele seja avaliado, pois não sei qual será a defesa deles. Vou falar disso em breve. Mas quando você está falando sobre se alguém vai ser detido ou liberado sob fiança ou colocado em algum tipo de monitoramento por tornozeleira eletrônica, o maior fator é o perigo para a sociedade e a gravidade do crime. E nada disso mudou, a menos que tenha havido algum tipo de nova avaliação que de repente tenha despertado esse juiz. Mas só de olhar para o que ele é acusado e tendo uma noção, pelo menos, do que a promotoria diz que são as provas do caso, sabe? É um caso forte. Conclusão. O tribunal decide que, com a transferência do caso para julgamento como adulto, o Código dos Estados Unidos, título 18, seção 5034, que é a Lei de Delinquência Juvenil, deixou de reger a liberdade provisória do réu, sendo agora a Lei de Reforma da Fiança que controla. Para mim, essa é a parte mais chocante. Ele foi transferido para a jurisdição adulta há algum tempo. E você deveria saber que, uma vez que isso acontece, a lei é clara. E aqui o juiz está dizendo: bem, a lei é essa. Sim? Sim, a lei sempre foi essa. Por que só estamos percebendo isso agora? Isso me incomoda um pouco. Porque gostamos de pensar nos juízes federais como sendo a nata, os melhores dos melhores, os mais inteligentes, os que estão por dentro de tudo. Às vezes entendo que juízes dependem das partes para apresentar argumentos e decidem com base nisso, mas ainda têm uma obrigação. Juízes federais, como meu pai foi, contam com assistentes jurídicos. Eles têm 2 assistentes jurídicos que podem fazer toda a pesquisa sobre cada caso, independentemente do que a promotoria, o governo ou a defesa tenham apresentado. E eu sei que meu pai sempre pedia para seus assistentes jurídicos fazerem pesquisas independentes sobre cada questão, porque você não pode acreditar necessariamente no que qualquer um dos lados está dizendo. Você tem 2 assistentes jurídicos e os que trabalham para juízes federais são os mais inteligentes. Para conseguir uma vaga de assistente jurídico federal, você sabe, tem opções. Meu pai trazia, sabe, os mais inteligentes de qualquer escola que eles tivessem estudado. E muitos deles foram para as melhores faculdades de direito. Você está falando de assistentes jurídicos inteligentes pesquisando e tentando entender o que a lei diz. E levou todo esse tempo para este tribunal chegar a essa decisão. O governo estabeleceu, por meio de provas claras e convincentes, que nenhuma condição ou combinação de condições de soltura garantirá razoavelmente a segurança da comunidade daqui para frente. E ele foi ordenado a permanecer detido até o julgamento, nos termos da seção 3142 do Código dos Estados Unidos. Graças a Deus isso finalmente aconteceu. E pense em como isso é assustador, certo, para o resto da família. Não sei quais são as dinâmicas. Algo fez com que ele, presumido inocente, perdesse o controle e matasse um membro de sua família recomposta. O que impediria ele de talvez ir atrás de outro membro da família recomposta, especialmente com as dinâmicas que estão acontecendo agora, onde ele não está recebendo o apoio da família, inclusive da mãe dele, ao que parece.
Claramente, o padrasto dele, de jeito nenhum, não está do lado dele. Mas eu não acho que nenhum membro daquela unidade familiar, daquela família recomposta da qual ele fazia parte, esteja apoiando ele mais. Então, o que impediria ele de agir contra eles ou de agir irracionalmente contra qualquer pessoa? É um perigo. E agora, finalmente, Timothy Hudson ficará preso aguardando seu julgamento marcado para setembro. Então, quão forte é o caso contra Timothy Hudson? Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 como ex-promotor e com base no que sabemos e vou explicar, eu colocaria em tipo 9,5 em termos de força. Eu nunca dou 10. Eu nunca dou 10. Nunca sei o que aquelas 12 pessoas vão decidir no banco dos jurados, certo? Mas isso aqui é tipo um 9,5. Isso é um 9,5 por vários motivos. Vamos passar pela linha do tempo e pelas provas que os promotores vão ter e o que eles vão apresentar contra Timothy Hudson. E isso é só o que foi tornado público através das transcrições das audiências e das petições que foram apresentadas. Sabemos que no dia 2 de novembro, Anna Kepner e sua família partiram do porto de Miami e é um cruzeiro de uma semana. Eles vão fazer um cruzeiro pelo Caribe. Ótimo. Família reunida. Certo. 3 cabines. Avós em uma, pais e irmãos mais novos em outra, e a terceira cabine era tipo a cabine dos adolescentes. Esse era o meio-irmão que é mais novo que Timothy, mais novo que Anna, Anna Kepner e Timothy Hudson. Então esses são os 3 que estão dividindo a terceira cabine para a família. A família retornou ao Carnival Horizon após visitar Cozumel, México, e jantou junta no navio em 6 de novembro. No jantar, Anna disse que não estava bem e reclamou de dor do aparelho ortodôntico. Mais uma vez, mostrando como todos aqui são jovens. Ela está de aparelho ortodôntico e com dor de estômago. Então, Anna não estava se sentindo bem. Por isso, ela saiu um pouco mais cedo do jantar em família. E ela saiu para voltar ao quarto, a cabine que estava dividindo com o meio-irmão e o irmão postiço, Timothy Hudson, cabine número 8343. E o que é importante e o que vai ser impactante dentro deste tribunal é a evidência em vídeo, certo? Como você prova uma linha do tempo quando tem uma vítima que não pode testemunhar uma vítima que foi morta? Bem, você tem vídeo. E como eu venho dizendo, uma cena de crime contida, seja falando do navio inteiro como uma cena de crime contida ou da cabine como uma cena de crime contida, isso torna a investigação, na minha perspectiva, deveria ser muito mais fácil. De alguma forma, por algum motivo, isso levou 3 meses aqui. Eu não entendo isso. Mas isso deveria tornar tudo muito, muito mais fácil porque tudo está em um só lugar. E você tem câmeras de vigilância por toda parte neste navio. Tudo bem, vamos dar uma olhada em algumas dessas imagens. 19h35, Timothy Hudson entra na cabine 8343, então ele chega lá primeiro. 19h38, Anna entra na cabine. Esse é um fato importante, é a última vez que ela é vista viva. Então ela entra e não há nenhum vídeo dela saindo daquela cabine. Ela entra lá e só tem 2 pessoas lá dentro nesse momento. Timothy e Anna, o réu e a vítima. 7h51 e o meio-irmão dele é visto andando pelo corredor em direção ao 80 e 3h43 com 2 amigos. Então há um grupo de 3 adolescentes. Ele entra na cabine. Agora há 3 pessoas na cabine, mas logo ele sai rapidamente. Por que ele sai tão rápido? Isso é importante. Nós não sabemos a resposta para isso, mas o júri vai ouvir a resposta porque o meio-irmão se torna uma testemunha incrivelmente importante em tudo isso. Também não será fácil para ele. Ao depor, vai ser difícil. 10h13, estamos avançando no tempo. Não há atividade a partir das 7h51. Você está falando de mais de 2 horas, 2 horas e meia. Timóteo abre a porta da cabine e é visto olhando para a esquerda e para a direita no corredor. Ele olha de um lado para o outro no corredor. Você pode argumentar com base nessa dinâmica que consigo visualizar na minha cabeça mesmo sem ver o vídeo. Alguma consciência de culpa. Ele quer garantir que não há ninguém lá fora. Por que mais colocaria a cabeça para fora para ver quem está lá antes de sair? Certo?
E agora ele sai para fora. E então, entre 10h23 e 10h49, Timóteo entra e sai da cabine mais 2 vezes. De novo, mais ninguém entra nem sai da cabine. Ninguém mais. Só o Timóteo. O meio-irmão não está em lugar nenhum. Ele sumiu. Ele só ficou lá por alguns instantes e depois foi embora. E então são 2h30, Timóteo e Ana. E então o Timóteo sai. Ele sai e entra, sai. 11h07, Timóteo entra novamente na cabine. Das 11h21 às 11h23, o meio-irmão de Ana. Agora, este é um momento importante novamente. O meio-irmão retorna, entra e sai da cabine, 8.343. Ele diz ao FBI que não viu sua irmã Ana enquanto estava na cabana nesse momento. Então ele ficou lá por alguns minutos e não viu Ana. Onde ela está? Sabemos onde foi encontrada. Ela foi encontrada escondida dentro daquela cabana. Ela nunca saiu da cabana. Não há vídeo dela saindo. Então ela tem que estar lá dentro. Ela está viva e escondida. Ou morta e escondida. 11h23, o meio-irmão vai embora. 8 minutos depois, Timóteo sai da cabana. 13 minutos depois, 11h44, Timóteo entra novamente na cabana. Aqui está outro momento importante, e será um testemunho importante do meio-irmão. Agora deixa eu te dizer, eu sinto muita pena desse garoto. Eu sei por experiência própria e por criar 2 meninos o quanto essa idade pode ser difícil. Sabe, quando você tem 14, 15, 16 anos, e é isso, sabe? O réu tem 16 anos. Tem muita coisa acontecendo. E agora ele tem que lidar com isso e vai ter que ser uma testemunha extremamente importante nesse caso. Às 12h09, o meio-irmão de Ana tenta entrar na cabine 8.343 e é observado, ou seja, em vídeo, não sendo deixado entrar. Então você tem vídeo dele tentando entrar no quarto. Agora, isso é o que seria o testemunho dele. Ele disse ao FBI que Timóteo colocou o braço para bloquear a entrada do quarto e gritou: "Espera, não entre. Estou trocando de roupa." Tudo bem. O meio-irmão de Ana notou que as portas do banheiro e do closet estavam abertas e todas as luzes da cabine acesas. Por que isso? Por que está tudo aberto e aceso? Bem, isso mostra que Ana não está em lugar nenhum. Além disso, por que todas as luzes e portas estavam abertas? Estariam fazendo uma limpeza? Ele espera do lado de fora no corredor por alguns minutos antes que Timóteo permita que ele entre novamente na cabine. Ele finalmente é deixado entrar de novo. Mas adivinha quem não estava lá? Sua meia-irmã, Ana. Vamos continuar na linha do tempo aqui, porque a linha do tempo destaca as evidências neste caso. E se eu fosse o promotor, é assim que eu contaria a história. É assim que vou apresentar, tanto nas minhas alegações iniciais, na apresentação das provas e nas alegações finais. Vou conduzir o júri por tudo o que aconteceu, porque, do meu ponto de vista, tudo o que aconteceu prova que só há uma pessoa que pode ser responsável pelo que aconteceu com Anna Kepner. 9h26, agora vamos para 7 de novembro, que é a manhã seguinte, certo? 9h26 da manhã, Timothy sai da cabine, 8.343. 9h32, ele é visto fumando um cigarro na área do convés 11. Ok, eu não sei quanto ele fuma. Eu não sei por que ele fuma. Acho justo um promotor argumentar nessas circunstâncias, pois a pessoa está nervosa. Essa é uma pessoa que está percebendo o que fez. Essa é uma pessoa que não sabe o que fazer em seguida. Quantas vezes você já viu essa cena em um filme? Onde alguém está tentando descobrir o que fazer e está fumando aquele cigarro, tentando entender. É isso que está passando na minha cabeça agora. Eu nem estou olhando para o vídeo, mas é isso que estou imaginando. Alguém que está tentando encontrar uma saída para tudo isso. 9h39 e 9h46, ele é visto andando na pista de corrida, indo de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. Estou em estado de pânico. Eu não sei o que fazer. Estou desesperado. O que foi que eu fiz? Meu Deus, isso é real. Isso é real. A realidade está se impondo neste momento.
9h48 ele volta para a cabine. 9h50 ele sai da cabine. Mas isso é importante, isso é muito importante. Ele foi observado segurando algo na mão esquerda. Parece que ele coloca a mão no bolso frontal do moletom. Agora ele deixa o que os promotores chamam de cena de um crime horrível. E ele está levando algo com ele. Removendo algo da cena. Depois que ele sai, ele é então observado caminhando em direção ao saguão central, porque a cabine 8343 ficava na parte da frente do navio. E ele sobe as escadas até o deck 10, depois caminha para a parte de trás do navio, passando pelo restaurante Lido Marketplace. Então ele está indo para algum lugar. É como se ele estivesse em uma missão para chegar a algum lugar. Aqui descobrimos para onde ele vai. Às 9h52, Timóteo é observado colocando a mão numa área próxima à lixeira onde o celular de Ana é encontrado. O celular de Ana. Colocado em uma lixeira. 9h53. Timothy é observado retornando pela mesma rota. Então ele volta pelo mesmo caminho que veio, certo? A lixeira e o celular dele. Como 2 mais 2 é igual a 4. O celular é encontrado em uma área onde ele foi encontrado depois que saiu da cabine onde Ana foi encontrada. Senhoras e senhores do júri, ele está encobrindo o crime dele. Senhoras e senhores do júri, ele está tentando se livrar das provas. Esses são os argumentos. E as provas coincidem. Esse vídeo bate com isso. Agora, parece que você realmente não vê ele colocando o celular lá. Você realmente não vê o que está na mão dele. É disso que se trata a prova circunstancial. Você realmente não vê algo acontecer, mas tem todas essas circunstâncias em torno disso que apontam para uma conclusão lógica. E a conclusão lógica para esse celular é que ele o removeu. Ele jogou no lixo, onde felizmente foi recuperado e encontrado. Mais provas incriminatórias contra esse réu. 9h55, Timothy retorna à cabine 8343. 11h24. É quando o pânico toma conta, pois a família não sabe onde Ana está. Há anúncios no navio. O pai dela procura por toda parte desesperado. Mas eles não estão procurando no quarto, porque se você entrar no quarto, é uma cabine pequena. Você olha, ela não está lá. Ela não está aqui, nem no banheiro. Onde ela pode estar? Certo? Um atendente do cruzeiro entra na cabine para limpar. Sai do quarto rapidamente para chamar o supervisor. O corpo de Ana é encontrado enrolado em um cobertor e enfiado sob a cama dela. Alguém parecia ter tentado escondê-la, empurrando-a sob a cama e colocando uma caixa de coletes salva-vidas para bloquear a visão do corpo. Mais uma vez, a tentativa de encobrir o crime. Mas essa próxima parte é, novamente, a consciência de culpa, a circunstância, a prova circunstancial que pode levar o júri a entrar na mente deste réu. Às 11h27, Timothy foi visto andando pelo corredor em direção à sua cabine, 8.343. Quando ele passou pela cabine, não fez nenhum esforço para olhar e ver o que estava acontecendo lá dentro, mesmo com tantas pessoas ainda dentro da cabine e a porta aberta. Ele olhou reto para frente e foi embora. Eu não quero ver o que tem lá dentro. Não vou olhar. Por quê? Senhoras e senhores do júri, pois ele sabe o que há lá dentro. Isso é algo poderoso e está gravado em vídeo, então o júri vai poder ver por si mesmo. Outras provas que vão ser extremamente importantes aqui são os resultados do laboratório. Isso faz parte das evidências forenses. O cotonete número 4, retirado do canal vaginal, deu positivo para esperma masculino e DNA da vítima. Portanto, este é o cotonete 4. Estou destacando o cotonete 4. O cotonete número 5, outro do canal vaginal da vítima, deu negativo para esperma, mas positivo para DNA masculino. Certo.
Além do DNA da vítima, o FBI, com esses resultados preliminares, conseguiu um mandado para coletar o DNA de Timóteo. Amostras de DNA também foram coletadas de um menor que mora fora do estado e com quem a vítima teve relações sexuais durante o cruzeiro. Ok, esse é um fato significativo. Ela teve relações sexuais com outra pessoa no navio. Essa pessoa também precisa ser investigada, certo? Como parte do que o FBI estava fazendo aqui. O cotonete número 4, aquele que testou positivo para esperma, a testemunha menor número 2 foi excluída como contribuinte. Os resultados desse item deram um suporte muito forte para a inclusão de Timóteo como o contribuinte do DNA masculino na mistura. O cotonete 5 deu negativo para esperma, mas positivo para DNA masculino. A testemunha menor número 2 foi excluída. Os resultados desse item deram forte suporte à inclusão de Timóteo. Então, qual é a evidência que temos aqui, pessoal? Sim, ela teve atividade sexual com outra pessoa que estava no navio, mas nós testamos o DNA que foi encontrado. Ele foi excluído. Vocês sabem quem foi incluído, senhoras e senhores? O réu. Então, como você defende Timothy Hudson nessas circunstâncias? Existem provas contundentes da acusação, a linha do tempo, imagens das câmeras de segurança e demais evidências. Acho que a abordagem será em duas frentes. É preciso lidar com cada acusação séria. Vamos começar pela de agressão sexual, certo? A base da acusação é que havia algum nível de obsessão por parte de Timothy Hudson por sua irmã postiça, que ele era obcecado por ela. E eu acho que para o público, para muitos de nós, acreditamos nisso até certo ponto com base no que ouvimos do ex-namorado de Anna Kepner, que o que vou mostrar para vocês é do Space Coast Rocket. Foi a cerimônia em homenagem a Anna Kepner, e ele estava falando do lado de fora para membros da mídia e do público sobre o que ele sabia. E sua própria experiência ao testemunhar o comportamento do irmão postiço, Timothy Hudson. Ouça só. O que você acha que aconteceu comigo? Eu acho que ele entrou e... Basicamente ele entrou lá e decidiu subir em cima dela e tentar fazer sexo com ela, mas foi pego por mim e pelo assistente da casa, e ele ouviu. Sim. E ela ficou assustada com isso e foi sentar com as amigas, e sempre que ela dizia aquela frase, mas ela nunca disse porque a madrasta dela estava lá para vigiar. Entendi. Eu fiquei tipo, o meio-irmão dela está tentando subir em cima dela, isso ficou na minha cabeça. E eles não acreditam nela. Segura aí por um segundo. Talvez isso pudesse ter sido. Eu só quero te dar um pouco de contexto. Ele está descrevendo algo que aconteceu meses antes do que aconteceu nesse navio de cruzeiro. Ele está em uma chamada de FaceTime com Ana, a namorada dele na época. E o FaceTime ainda está ligado. É de madrugada. E Ana, eu acho, está caindo no sono, mas ele continua olhando. Acho que ele está assistindo ela dormir. E então ele diz que vê Timothy Hudson pular em cima de Ana, sem saber que o FaceTime ainda estava ligado. É isso que ele descreve e afirma ter testemunhado. Vamos ouvir mais. Que tipo de pessoa ela era? Ela era uma ótima... Mulher, sabe? Eu a conheci em... Você acha suspeitas as circunstâncias da morte dela? Se sim, por quê? Foi suspeito porque eu sabia que o irmão fez isso. E é. Como você sabe? Como você sabe disso? Por causa do que aconteceu com ele no passado, como eu disse. Para que lado ele foi? Sobre o FaceTime e tal. Qual é a primeira vez? Sempre que eu estava no FaceTime com ela, e quando eu estava no FaceTime com ela, ela estava deitada e o irmão tentou subir em cima dela. E você viu isso? Sim. O que ela está fazendo? Como ela reagiu a isso? Fiquei tipo, o que você está fazendo no quarto? Ele se assustou e saiu correndo. E eu ouvi os passos dele correndo pela casa, sabe por que ele foi pego? Uma obsessão pela meia-irmã dele. Então, como você combate isso? O que a defesa vai fazer? Meu palpite é que eles vão simplesmente virar isso de cabeça para baixo.
Porque o DNA que sabemos ser do réu foi encontrado dentro de Anna Kepner. Certo? Então você não pode negar isso. Então, qual é a defesa para uma agressão sexual? Sexo consensual. Acredito que o que eles vão alegar no julgamento é que esse relacionamento foi consensual. Era secreto, mas era consensual. Que ele ter pulado em cima dela no meio da noite talvez não tenha sido a única vez que isso aconteceu. Talvez Ana tenha dado abertura para isso. Mas, nesse caso específico, a chamada de FaceTime estava acontecendo, a ligação de FaceTime. Então, não, isso é ruim, isso é ruim. Já no caso de Ana, é isso que eu acredito que eles vão alegar. Ana estava se envolvendo nesse relacionamento de forma consensual. Quero que você dê uma olhada nisso. Estas são anotações do repórter que representava a imprensa. Um repórter que entrou em uma das audiências e teve que fazer anotações à mão dentro do Tribunal Federal. E isso é do dia 27 de maio, o juiz, evidências circunstanciais ou assassinato premeditado. E então o juiz disse sobre a acusação de agressão sexual tangível. E então acreditamos pelas anotações aqui que esse foi um argumento feito pelo advogado de defesa, o que novamente pode nos levar ao que será a defesa deles para a acusação de agressão sexual. A atividade sexual ocorreu sem sinais de abuso. Sem evidências de abuso. A última palavra na anotação manuscrita é abuso. Houve atividade sexual, mas sem sinais de abuso. Isso significa que foi consensual. Neste julgamento, creio que a defesa alegará que não houve agressão sexual. Foi um relacionamento consensual que Ana queria manter em segredo da família, do namorado, do mundo, porque esse era o seu irmão postiço. E sobre a acusação de assassinato, para onde vão com essa acusação? Pronto? Dá uma olhada nisso. Esta é uma transcrição do contra-interrogatório de um agente especial do FBI. Novamente, o advogado de Timothy Hudson faz as perguntas. Sua resposta à pergunta do tribunal. Você achou que quando o meio-irmão entrou na sala às 11h51, Ana já tinha sido morta, certo? O agente diz sim. Pergunta. E uma parte significativa da sua base para essa conclusão é o que o meio-irmão lhe contou. A gente ocultou o nome do meio-irmão que ele não tinha visto a irmã às 11h51, certo? Resposta: isso é parcialmente verdade. Então vem a pergunta do advogado que mostra por onde a defesa vai seguir. E se o meio-irmão, de novo com o nome ocultado, estivesse mentindo? Sua teoria desmorona então? A resposta é não, eu não acho. Havia apenas um período de tempo, um período significativo, em que tudo isso poderia ter acontecido, que seria das 7h50 e pouco até por volta das 22h. Além disso, as idas e vindas de Timóteo e do meio-irmão ocorreram em períodos muito curtos. O meio-irmão não estava no quarto das 12h09 às 9h50. A resposta é sim. Então isso são 9 horas. Eles vão culpar o meio-irmão? Meio-irmão mais novo, alvo de acusações deles? Essa é a defesa. Tem que ser. Relação sexual consensual. O meio-irmão descobre o que está acontecendo aqui, fica bravo com a meia-irmã. E mata ela. Mas, de acordo com a teoria deles, eles fazem isso enquanto Timothy Hudson está na sala e Timothy Hudson permite que aconteça. Tipo, eu não entendo como funciona toda essa dinâmica. Timothy Hudson vai ter que testemunhar? Você tem... Se ele testemunhar, ele teria que testemunhar que a atividade sexual foi consensual. Você pode argumentar que foi consensual sem ele testemunhar? Sim, com base na perícia e nas lesões. Ele pode não testemunhar, mas esses serão os argumentos. Consensual. Foi o meio-irmão que fez isso. Estamos exatamente na hora certa desta vez. Eu sou Vinnie Politan. Muito obrigado por assistir. Enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.